a camada intelectual é constituída de pessoas frágeis. Sempre foi assim. São pessoas que às vezes não têm uma posição definida na sociedade, têm muitas ambições e poucos meios de realização, então é uma pessoa que sempre traz um grande ressentimento dentro de si. Né? E olha o mundo e vê o que lhe parece ser a vitória dos maus, que nem sempre são tão maus quanto ele imagina. Tá certo? Mas, diante dessa revolta, ele vendo o poder do mal no mundo, ele se impressiona com o poder do mal. E impressionar-se com um poder já é cultuá-lo, já é cair sob o domínio dele. Né? Então o sujeito começa a entrar na dialética do mal, ele lê Maquiavel, ele lê Nietzsche, essa coisa toda, e vai tentando elaborar a sua revolta, sem perceber que com isso ele próprio se transformando num instrumento do demônio. Quer dizer, quanto mais revoltado contra o mal no mundo o sujeito está, mais mal ele vai fazer. Isso é a coisa mais óbvia. Veja, nós não estamos... De fato, o ser humano não nasceu para corrigir o mundo. Né? A esfera de ação própria do ser humano é muito pequena. E hoje em dia todo mundo tem a ambição, vamos dizer, de criar um mundo melhor. Qualquer garoto de 12 anos está criando um mundo melhor. Então é esta ambição de criar um mundo melhor que faz os camaradas entrar numa luta pelo poder, porque se você quer mudar o mundo, então você precisa ter o poder de modificá-lo. Então, modificar o mundo, melhorar o mundo, passa a ser o capítulo 2. O capítulo 1 é conquistar o poder. Então esse pessoal cria uma obsessão de poder e todos eles se corrompem até o fundo da alma e se transformam eles mesmos em maiores propagadores do mal ainda. Né? Então isso não é porque o sujeito fosse um idealista, né? Esse negócio de que o jovem entra nas lutas sociais por ser idealista, eu falei, isso é uma pataquada. Falei, que garoto de 14 ou 15 anos que tem uma visão correta da sociedade, da pobreza, etc. Que garoto de 14 anos está mais interessado nos outros do que em si mesmo? Me diga, isso é impossível. Um garoto de 14 anos está lutando pela sua autorrealização. E se ele está revoltado com a injustiça no mundo, é porque ele se sente injustiçado, embora na maior parte dos casos não o seja. Então ele projeta esse seu sentimento de injustiça nos outros e diz que ele está representando, então, os pobres e oprimidos. Isso é uma mentira. Eu digo isso analisando o quê? A minha própria geração é a mim mesmo. O que eu sabia da pobreza, da miséria no Brasil, quando pela primeira vez me fascinei pelas ideias de esquerda? Não sabia coisíssima nenhuma. Eu sabia que eu estava me sentindo mal, eu me sentia mal e oprimido, então odiava qualquer coisa que representasse, aos meus olhos, a autoridade. Tá certo? Então, estava lutando vamos dizer, pelos meus próprios interesses, pela minha própria vaidade, como todos naquela época. Né? E eu, inclusive, veja, no Partido Comunista, se você perguntar quem você conheceu, que fosse uma pessoa piedosa, caridosa, que tivesse realmente piedade pelos pobres, que tentasse ajudá-los diretamente, não conheci nenhum único, eram todos corações secos. Tá certo? Todos eles. Tá certo? Então o sujeito está lutando pela sua própria vaidade, mas como se engana a si mesmo, achando que ele é, vamos dizer, o salvador que está lutando contra o mal. Quanto mais ele pensa assim, mais ele se impregna do mal por via da vaidade. Essa é a dialética que eu estou explicando ali, mas isso aí dá para escrever livros inteiros. Desculpa eu dar uma explicação tão rapidinha, assim, tão compactada. A partir do instante em que uma boa parcela da humanidade perdeu a esperança da outra vida, perdeu a esperança celeste, se criou imediatamente como substitutivo a esperança de um paraíso terrestre. É o paraíso daquilo que o Eric Wegener chama fé metastática. A fé metastática é o seguinte: você acredita que num momento vai dar um estalo e tudo ficará mais belo. Haverá assim, a felicidade universal, o amor universal. E os comunistas, eles encarnam isso. Então as pessoas têm medo de destruir os comunistas porque vai destruir a ilusão delas mesmas, vai destruir a sua fé metastática, vai destruir a sua ilusão do paraíso terrestre. E as pessoas não querem perder, elas se apegam a isso desesperadamente, porque elas têm medo da morte, você tá entendendo? E não creem na outra vida, não creem em Deus. Então, se você não crê em Deus, você vai ter a fé metastática, meu filho. Você vai acreditar. A expressão tudo será mais belo, a expressão do Antônio Gramsci. De repente vai fazer clique, né? E tudo será mais belo. Isso não existe, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Tá certo? Você vê, isso serve para quê? Para deprimir nas pessoas o impulso da caridade. Por que nós precisamos ter caridade para com o próximo? Porque o próximo sofre, porque o mundo é mau e triste. E por isso mesmo nós temos que ter a caridade, e a caridade é a única coisa bela que existe na Terra.
O mundo é mau e é feio, e é por isso mesmo que precisamos amar o próximo. Porque se tudo estivesse resolvido, tudo tivesse as mil maravilhas, você não precisa ter caridade alguma, meu filho. Então, Deus nos coloca aqui para salvar nossa alma, não para salvar a sociedade. Não para fazer da terra um paraíso. Deus não quer que a gente faça um paraíso, Ele já fez para nós. Você está entendendo? Então Ele quer salvar as nossas almas. Quer dizer, eu ponho vocês num mundo onde vocês vão sofrer, na terra vocês vão sofrer, e por isso mesmo, amai-vos uns aos outros, ajudai-vos, socorrei-vos, no meio da maldade e da feiura. Agora, em vez disso, as pessoas dizem, não, vamos parar com a caridade, porque no futuro tudo será mais belo. Então você troca a caridade efetiva, o amor que você tem ao ser humano concreto, por um amor hipotético, um amor universal hipotético futuro. E isso hipnotizou as pessoas, então elas não querem perder essa ilusão, e por isso mesmo, tem horror de ver a maldade dos comunistas. Você vê, na Alemanha, quantas pessoas inocentes não acabaram até pagando pelos crimes dos nazistas. Eles puniram os nazistas e puniram mais um monte de gente inocente. Quantos pagaram pelos crimes dos comunistas? Ninguém. Que nós vivemos num mundo mal, difícil, pesado e triste, nós temos que nos ajudar uns aos outros, amar aos outros, aos próximos como a nós mesmos. Porém, se nós estamos aqui lutando pela felicidade universal futura, eu estou dispensado de ser bom agora, porque tudo será mais belo no futuro. É aquele negócio que o brasileiro de amar impessoalmente a humanidade. Como amar impessoalmente? A humanidade se constitui de pessoas. Você está deixando de amar as pessoas para você amar uma abstração hipotética que não vai acontecer. Então você está se isentando do dever moral de amar o próximo, porque você ama uma hipotética humanidade futura. E ninguém quer perder essa ilusão. Porque esse é o Deus que sobrou. Você está entendendo? Qual é o ideal comunista? O Gramsci dizia, a completa terrestrialização do pensamento. Não pode pensar nada para além disso. Então, daí o que sobra? Sobra a aposta nessa felicidade universal futura. E isso vira o Deus, vira o culto, isso vira o emblema da bondade. Então fica aí essas pessoas que são malignas, que são mentirosas, que são falsas, posando de santa. Eles falam num tom doce. Mas é aquela doçura do demônio mesmo, você está entendendo? Falso. E vem com falsa promessa, porra. Então, mas as pessoas que estão observando, elas têm medo de perder essa ilusão e por isso mesmo não querem ver o horror do que os comunistas fazem. Agora, o comunismo não, é para todos. Então o comunismo é muito mais sedutor, infinitamente mais sedutor. Do mesmo modo que o nazismo foi sedutor para os alemães, o comunismo é sedutor para toda a humanidade. Do mesmo modo que o Hitler enganou os alemães, os comunistas enganam a humanidade inteira, porra. O símbolo do bem e da beleza é esta felicidade universal futura, é a paz perpétua de que falava o Kant. Na terra tereis aflições, disse Jesus, Até o último dia teremos aflições. Não haverá a felicidade universal. Não haverá nunca. E por isso mesmo nós temos que ter amor ao próximo. O próximo está sofrendo, ele está lá aleijado, ele está pobre, ele está doente, nós precisamos socorrê-lo. Por que precisamos socorrê-lo? Porque o mundo é uma merda, porra. Isso dizia o Chesterton, eles querem fazer um regime tão maravilhoso que ninguém vai precisar ser bom. Então é por isso que as pessoas ficam desarmadas perante o comunismo. Porque deram a ele uma autoridade profética, religiosa, ele representa o bem da humanidade. Quando não existe o bem da humanidade, só existe o bem da pessoa humana concreta, meu Deus do céu. Faz uma experiência, quando chega um pobre pedindo esmola para você, fala, me dá um dinheiro para eu tomar uma pinga na esquina. Fala, não vou dar dinheiro para você porque eu vou contribuir para a campanha do Viva Rio. Ele sabe que você está sacaneando ele. E se você dá dinheiro para o Viva Rio, eles vão gastar tudo. Quando um jovem se rebela contra seu pai e sua mãe, ele está se rebelando contra dois com o apoio de 2.000 que são os seus colegas de escola. Quer dizer, ele se integra numa massa barulhenta, autoritária, mandona, a qual ele faz todo o sacrifício para ele ser aceito naquele meio, e depois ele se rebela contra aqueles dois pobres coitados que ficaram em casa e acha que ele é um grande herói da rebeldia. Não, ele na verdade ele é um conformista, ele está aderindo à opinião da massa. Ele precisaria ser corajoso para, no meio desses 2.000, ele dizer, olha, quem tem razão é meu pai e minha mãe. Se ele fizer isso, ele será linchado. Então, o que há é uma participação maior na opinião das pessoas da mesma idade. Ora, mas isso é justamente o que, como nós falamos, uma massa uniforme é uma massa
homogênea, não só nas suas opiniões, mas também nos seus sentimentos e às vezes na sua idade também. É para essa massa que a mídia fala e é a opinião dela que nós moldamos. Ora, a autonomia não consiste nem em ser conformista, nem em ser rebelde. A autonomia consiste em você ser conformista ou rebelde conforme as coisas, a seu ver, estejam certas ou estejam erradas. Se, por exemplo, se coincide com uma autoridade, eu acho que realmente que ela tem razão, eu a obedeço. E se eu acho que ela está errada, eu me rebelo. Quer dizer, a rebeldia não é um valor em si, assim como o conformismo e a obediência não é um valor em si. Há muita confusão nesse sentido. E quando as pessoas imaginam que elas estão ficando mais autônomas, elas simplesmente estão ficando mais rebeldes contra a autoridade mais fraca e obedecendo a mais forte. Está compreendendo? Daqui que, por meios próprios, ainda não conseguia. Pensei bastante, não consegui resolver. Talvez você possa explicar. Você já tentou descobrir por que o comunismo, socialismo exerce tanto fascínio sobre os adolescentes? A questão é muito interessante e é exatamente o que eu abordei num artigo muito antigo já chamado de Imbecil Juvenil. Mas, na verdade é o seguinte, a essência do movimento revolucionário, como eu já expliquei várias vezes, é você imaginar um futuro hipotético maravilhoso e você se investir desde já da autoridade e dos méritos desse futuro. Então você está autorizado no presente a fazer o que você quiser, a merda que você quiser, em nome da autoridade de um futuro totalmente hipotético. Isto dá uma impressão de poder e uma impressão de santidade, que é um negócio assim, é um tesão. Olha, é melhor do que relações sexuais, fantasias homossexuais, qualquer coisa que você gosta em matéria de sexo é fichinha perto desse, vamos dizer, dessa volúpia, do poder de você poder fazer qualquer coisa e ainda se considerar o santinho. E você é sempre a vítima, que nem Che Guevara, na hora que ele fuzila os caras, ele diz, eu estou fazendo um sacrifício, quer dizer, o sacrificado é ele e não o negro que está sendo fuzilado. É a cabeça. Agora, isso aí para um adolescente, que é um sujeito que está, vamos dizer, experimentando as suas forças no mundo e que tem a necessidade de encontrar alguma prova do seu próprio valor, mostrar o seu próprio valor, tá? Isso aqui olha, é uma delícia. Isso é mais atraente do que droga. É mais atraente do que sexo, seja heterossexual, homossexual, tetrassexual, qualquer coisa. Se o sujeito tiver que